da manhã é um tema muito polêmico no emagrecimento. Por quê? Tomar ou não tomar café da manhã para ficar magra? E esta pergunta muitas vezes te deixa confusa. Qual a melhor opção para ficar magra? Tomar café da manhã ou fazer um jejum até o almoço? E a resposta é: não existe uma regra quando nós estamos falando de seres humanos completamente diferentes um do outro. Nós todos somos seres humanos, mas nós temos a nossa individualidade biológica. Nós falamos muito de genética e da epigenética. A genética é a carga que nós recebemos dos nossos antepassados. A epigenética é a cultura que muitas vezes também recebemos dos nossos familiares. A epigenética são os costumes, os hábitos que podem ser transformados através das suas atitudes. Já a genética é algo que dificilmente a gente pode mudar. A gente já traz isso dentro do nosso DNA. Independente da sua genética, a epigenética é o que muda o seu jogo. São os hábitos de vida que você leva durante toda a sua trajetória que fazem toda a diferença no seu resultado. Isso é a individualidade biológica. Para você ficar magra, é preciso conhecer os alimentos que interagem bem com os seus hormônios. E isso não muda no café da manhã. Você acorda com fome? O café da manhã pode ser um excelente aliado no tratamento de emagrecimento, ou pode ser também um dos piores vilões para que você fique magra. Tudo depende da combinação dos nutrientes que você faz nessa refeição. E eu vou te explicar detalhadamente. Para o café da manhã, é importante analisarmos alguns pontos. Café da manhã para ficar magra, o foco é o quê? Ponto número 1. Para que você fique magra com saúde, é preciso entender que o horário é o menos importante. Mas como assim, Nutri? Eu aprendi a minha vida inteira que se eu não tomar café da manhã, ficarei fraco. Ou que é necessário comer de 3 em 3 horas. Fala a verdade, se você que está aqui me assistindo, nunca te falaram que se você pular o café da manhã, você ficaria fraco, ou que você tem que comer de 3 em 3 horas. Essas duas vertentes de necessidade do café da manhã e de comer de 3 em 3 horas, muitas vezes foi consolidada até mesmo na nutrição. Quando eu me formei há 11 anos atrás, eu aprendi assim, a prescrever cardápios de 3 em 3 horas. E o resultado era as pessoas cada vez mais obesas. A gente não tinha resultado no emagrecimento. E a grande verdade é comer de 3 em 3 horas para a pessoa que deseja queimar gordura é um grande erro. Você não dá tempo para o seu corpo utilizar as suas reservas de gordura, aquela que está ali na barriguinha, que você quer eliminar, para gerar energia. A única forma de queimar a gordura que está na sua barriga, nos seus braços, nas suas pernas, a gordura que está em excesso no seu corpo, é fazendo com que ela seja a fonte de energia do seu organismo. Para você falar, andar, se comunicar, precisamos de energia. Mas, se você come a cada 3 horas, você não tem tempo de usar essas reservas. A todo momento que precisamos de energia, o corpo utiliza o quê? O alimento que eu estou comendo. Se você sente fome pela manhã, você deve tomar café da manhã. Pular o café da manhã e ficar com fome depois. Então, fazer jejum sem nenhuma estratégia, simplesmente pular uma refeição, vai te gerar compulsão alimentar, fome, vontade de comer o dobro depois. Muito da fome noturna, que é muito comum, as pessoas terem muita fome à noite, vem de um café da manhã pobre. O café da manhã determina como você se sente, como você vai se sentir à noite. O outro ponto é você comer sem fome. Então não é certo fazer jejuns prolongados, sentindo fome, sentindo aquele vazio no estômago, sofrendo para fazer o jejum.
E também não é obrigatório você tomar o café da manhã, depende do seu nível de fome. Vou dar um exemplo bem legal aqui para vocês, que é do meu dia a dia. Eu acordo com muita fome, porque o meu ciclo é no período da manhã. Eu tenho mais energia de manhã, eu tenho mais disposição de manhã, eu acordo cedo muito animada e eu tenho vontade de comer a hora que eu acordo. Sinto fome, necessidade. Então, o que eu devo fazer? Me alimentar, é claro. Errado se eu fazer jejum de manhã. O que acontece aqui em casa mesmo, por exemplo, o meu marido, ele gosta da noite. Então ele é muito mais produtivo à noite. Então o trabalho dele ele desenvolve mais à noite. E de manhã ele não tem fome, ele tem mais fome no período da tarde para a noite. Então o que ele pode fazer? Tudo bem se ele ficar sem o café da manhã. Isso não vai fazer nenhum problema a ele. Porque a fisiologia dele está adaptada a não tomar café da manhã. Porém, tome muito cuidado quem pula café da manhã. Se você pula o café da manhã, normalmente você vai exagerar à noite. Então, mesmo que você não tenha apetite, se você observar que o seu ponto de sabotagem na alimentação está sendo café da tarde e noite, comece a se alimentar bem de manhã, mesmo não estando com tanta fome. Porque aí você vai equilibrar o seu dia e não ter tanta fome à noite, certo? Então, resumindo, essa parte da individualidade biológica é o seguinte: tomar café da manhã ou não para ficar magra. Se você tem fome de manhã, você deve tomar o seu café da manhã. Já você que não tem muita fome, pode até pular o café da manhã, mas tome cuidado. A minha recomendação é que você tome café da manhã. O café da manhã é uma refeição que pode te ajudar e muito. Se você sente fome, é claro. Mas, independente de qual refeição é, a qualidade é o que vai determinar se você vai engordar ou emagrecer. Mas como assim nutre qualidade? O que é qualidade quando o assunto é ficar magra? E eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, o café. O café é o item mais utilizado no café da manhã, não é mesmo? Eu, por exemplo, amo um cafezinho preto. O cafezinho, ele, quando consumido em jejum, ele tem maior absorção da cafeína e te dá maior energia. Já esse mesmo cafezinho, que é altamente nutritivo, o café faz bem para nós, porém, se você toma um cafezinho após uma refeição rica em minerais, que tenha proteínas, gordura, por exemplo, um almoço, um jantar, ele vai atrapalhar a absorção de minerais importantes no seu emagrecimento. Por exemplo, o magnésio. Veja só como um alimento que pode trazer vários benefícios para a saúde, que é o café, pode, se consumido em horário errado, atrapalhar a sua saúde, que é reduzir a absorção de um mineral fundamental, que é o magnésio. Por isso que a combinação dos alimentos é tão importante. Por isso que conhecer o que tem dentro do alimento é tão fundamental. Eu vou dar mais um exemplo aqui legal para vocês. O segundo, né? Outro alimento que nós usamos muito no café da manhã é o pão. Quem não ama um pãozinho? E quando o assunto é pão, meu Deus, dentro da nutrição nós temos várias questões, né? Pode o pão integral? É melhor o pão do que a tapioca? Qual é melhor, Nutri? O pão francês, a tapioca, o pão integral, o biscoitinho de polvilho, a bolachinha água e sal? São muitas opções. Ou eu tenho que comprar aquela bolachinha fitness. Qual é a melhor opção quando o assunto é pão, que é o item mais usado no café da manhã? Quando o assunto é pão, a nossa cultura fala muito forte. E se você souber, se a gente souber o que estamos comendo, nós podemos utilizar até mesmo os pães dentro de uma alimentação para o emagrecimento. Quando nós falamos em pães, bolachas, nós falamos em fontes de carboidrato, que é um macronutriente
mais abundante nos pães, bolacha, macarrão, não é mesmo? Mas existem, né, melhores e piores. E existem também uma questão de trocar 6 por meia dúzia. E eu vou aprofundar nesse assunto dos pães com você, porque eu tenho certeza que você tem dúvida. Sobre pães e emagrecimento, você tem que entender que carboidrato não é vilão do emagrecimento. Mas quando nós falamos em carboidrato, que é um macronutriente energético, nós precisamos entender que tipo de carboidrato e qual o índice glicêmico da refeição que você vai comer esse pão. Como assim, Nutri? O que é índice glicêmico? Índice glicêmico para emagrecer é o que você precisa saber. O índice glicêmico nada mais é que a medida que avalia a velocidade com que o carboidrato é absorvido dentro do seu organismo. O quão rapidamente aumenta os níveis de açúcar, glicose, no seu sangue. A escala de índice glicêmico varia de 0 a 100. Existem alimentos de baixo índice glicêmico, médio índice glicêmico e alto índice glicêmico. Para um café da manhã emagrecer você, ele tem que ser de médio índice glicêmico para baixo. Se o seu café da manhã tiver alto índice glicêmico, ele vai te engordar. Se ele tiver médio e baixo, ele vai te emagrecer. E por que eu estou explicando isso? Para você entender na prática daqui a pouco qual a melhor opção. E para que você escolha o seu pãozinho, eu vou te explicar a diferença entre eles. Ponto 1. Pão integral vale a pena no emagrecimento? E a grande verdade é que a maior autossabotagem que você pode fazer no emagrecimento é comprar pão integral. Quando nós usamos pão integral, você precisa primeiro saber, será que ele é 100% integral? Será que ele realmente foi feito com uma farinha de trigo 100% integral? Ou colocaram umas sementinhas ali e você está achando que pode comer à vontade? Ponto 2. O hábito de comer pão é um hábito cultural. Quando você substitui o pão que você tem costume por um pão integral, você não tira aquela vontade de comer pão, porque isso é cultural. Você come o pão integral porque você acredita que ele vai te emagrecer. E o ponto 3 do pão integral, que é o mais importante. Quando você compra pão integral, você acredita, normalmente, que o pão integral te emagrece e que você pode comer pão integral todo horário. É muito comum pessoas que falam o seguinte: eu não sei o que eu estou fazendo de errado, Nutri. Eu como só saudável. E aí eu vou conversando com ela e ela consome 2 fatias de pão integral de manhã, 2 no lanche da tarde e às vezes ela substitui o jantar por 2 fatias de pão integral com algum recheio ou algo assim. Tá errado. Então, se for usar pão integral, consuma de farinha de trigo 100% integral e acredite, se você substituir mais que uma refeição no dia por pão integral, você vai engordar. Porque você está deixando de comer os outros nutrientes para comer pão na maior parte das vezes. E aí nós entramos naquela questão das bolachinhas. Existe a bolachinha creme cracker, a bolachinha água e sal e a torrada. São 3 carboidratos sequinhos, feitos basicamente da mesma composição: farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, que todas são, gordura vegetal, açúcar invertido, xarope de glicose, e todas têm glúten e são sequinhas. Quanto mais sequinho o carboidrato é, mais rápido ele absorve, maior o índice glicêmico dele. Muita gente me fala o seguinte: eu faço dieta, como 3 bolachinhas água e sal. E bolacha água e sal não tem gosto de nada. Não te dá prazer, não tem sabor, não é mesmo? Mas muitas vezes você consome porque pensa que te emagrece. E não te emagrece, porque bolacha, água e sal, torradas, porque você desidratou o pão, e
Além disso, bolachinhas integrais, que são consideradas fitness, têm alto índice glicêmico e são péssimas opções para o teu café da manhã. Agora, quando o assunto é o polvilho, a gente tem que entender que existe, então, a tapioca, o biscoito de polvilho, o pão de queijo, o biscoitinho seco, que são todos carboidratos também vindos do polvilho, que é um derivado da mandioca. Já o pão, a bolachinha, a torrada é um carboidrato vindo do farinha de trigo. Então, qual é melhor, Nutri? Um pão ou uma tapioca? Uma torradinha integral ou um biscoitinho seco? E a verdade é, os dois são fontes de carboidrato. Os dois têm alto índice glicêmico. A tapioca tem até maior índice glicêmico do que o pão. Por isso, é trocar 6 por meia dúzia. Se você gosta de tapioca, de biscoito, você vai optar pelo polvilho. Se você gosta do pão, você vai optar pela farinha de trigo. Sabendo que esses dois grupos alimentares são carboidratos refinados, não tem fibras, a absorção é rápida. E se você consome eles no café da manhã, ainda mais sozinhos, eles vão prejudicar o seu emagrecimento. E muito. Se você for consumir pães no café da manhã, que seja junto com outros alimentos. Por exemplo, um ovo mexido ou um queijo, que são alimentos ricos em proteínas e gorduras, que vai ajudar a combinar este café da manhã. Isso é interessante, não é mesmo? Agora, se você de manhã simplesmente consome um biscoitinho de polvilho em jejum e acha que o biscoitinho de polvilho dissolve na boca e não tem prejuízo nenhum, você vai condenar o seu emagrecimento pelo dia todo. Porque aquele biscoitinho de polvilho que derreteu na sua boca, que não te trouxe saciedade, ele tem alto índice glicêmico e ele vai atrapalhar o seu emagrecimento, porque ele induziu o hormônio insulina. O mesmo acontece com bolachinhas água e sal. O mesmo acontece com creme cracker e com torradinhas, que são as piores opções de café da manhã, no meu ponto de vista. Por exemplo, é completamente diferente você comer um pão e um pão com ovo. É completamente diferente você comer um cuscuz com ovos mexidos. A combinação fica diferente. Outro ponto fundamental para o café da manhã é a hidratação. Ao acordarmos, estamos desidratados. Água em jejum é um detox natural. Limpa o intestino, melhora a sua imunidade, reduz sua fome e ajuda no processo de emagrecimento. Café da manhã, que realmente é a melhor opção do emagrecimento, tem, antes de mais nada, um copo de água em jejum. E depois, sim, uma fonte de carboidrato que, no meu ponto de vista, seria muito melhor você escolher uma mandioca, uma batata doce, o inhame, que são ótimas fontes de carboidratos e são tubérculos. Ah, Nutri, mas pelo amor de Deus, vai dar muito trabalho ficar cozinhando vegetais todos os dias. Então, você pode consumir, por exemplo, o fubá. É interessante porque ele não tem o glúten. O glúten, para algumas pessoas, é uma proteína inflamatória. Mesmo que você não tenha doença celíaca, você pode ter uma sensibilidade ao glúten. E quando o assunto é emagrecimento e a pessoa já é inflamada porque está com sobrepeso e obesidade, é melhor que ela retire o glúten da sua vida. O fubá, a mandioca, que são os derivados da mandioca também, né? Não tem glúten. Já a farinha de trigo tem. Então, a tapioca, o fubá, ele ganha neste ponto, que é não ter glúten da farinha. Mas em questão de índice glicêmico e o que vai atrapalhar ou ajudar o seu emagrecimento, isso não muda mesmo. Os dois têm a mesma condição. Outra coisa que acontece muito é você encontrar no supermercado pães que são fitness. Uns redondinhos, assim, né? Que são fininhos,
que é escrito fitness na capa, bolachinhas com algumas cores que induzem, né, a pessoa que quer emagrecer a comprar. Gente, tudo trocar as pão por 6 por meia dúzia, não adianta nada. Pão integral, quando você consome, transforma em açúcar no seu corpo. Pão francês, quando você consome, transforma em açúcar. O mesmo acontece com a tapioca, com a bolachinha água e sal. Por isso que, ao consumir, tem que ser combinado com outros alimentos. E você não pode comer só isso no teu dia inteiro, porque senão você não vai ter sucesso no emagrecimento. Certo? Agora, eu quero dar para vocês algumas opções de café da manhã bem práticos. E fazer um resumo aqui também. Então, ponto 1. Vou fazer um resumo primeiro e agora mesmo vou te dar a opção prática de uma semana de café da manhã. Uma semana. Vamos fazer um resumo de qual o melhor café da manhã para quem quer ficar magra, que era o tema da nossa live de hoje, não é? Você viu que eu tenho que te explicar muita coisa, porque é o conhecimento que te liberta. Não é simplesmente eu falar que você tem que comer pão, arroz ou macarrão. É entender o que tem dentro do alimento para que você faça boas escolhas. Resumindo, para que você fique magra, você tem que entender a hora da sua fome. A melhor opção é seguir a sua fome, desde que seja uma fome real. Café da manhã, se você tem fome, você pode consumir. Se você não tem, você pode até pular o café da manhã, mas tome cuidado para não te gerar mais fome lá à noite. É importante hidratação em jejum, porque é um detox natural, então de 300 a 500 ml em jejum é fundamental. Limpa o seu intestino, ativa a sua saciedade, melhora a sua imunidade e é um detox natural. Depois, ponto 2, cuidado com os falsos saudáveis. Pãozinho integral, bolachinha fitness, torradinha. Se você tem vontade de comer o seu pão, consuma um pão que você gosta, que culturalmente você é acostumada, ou um pão, ou cuscuz, ou um tipo de carboidrato, né? Uma mandioca, um inhame, mas sempre associe ele com uma proteína. Então, um ovo mexido ou um queijo são opções maravilhosas de café da manhã. Sempre mastigue com calma, né? Para digerir bem esse alimento. Eu tenho certeza que um café da manhã bem nutritivo vai te dar saciedade por horas. Ao contrário disso, quando você come só um pãozinho com margarina, por exemplo, que é uma péssima opção, né? O que acontece? Você tem fome logo ali atrás. Daqui a pouquinho, no café da tarde, você já está com fome de novo. Papel e caneta na mão, que eu vou te contar algumas combinações alimentares que dão super certo no emagrecimento. Para que você fique magra, as combinações do café da manhã saudável para uma semana, para você já sair dessa live e começar a fazer. Na segunda-feira, eu vou te dar a opção que eu adoro, que é um pão de queijo de frigideira. Esse pãozinho de queijo de frigideira, em 5 minutinhos você faz. O que tem nele? Um ovo inteiro. Sempre que for consumir ovos, faça inteiro. Não jogue a gema do ovo fora. Foi colocado na cabeça das pessoas que gema engorda, que aumenta colesterol. Gema de ovo não aumenta colesterol e não engorda. Gema de ovo é altíssimo o teor nutricional. Ela tem gorduras boas, nutrientes que ajudam até mesmo na sua visão. Então, consuma a gema de ovo, combinado? Depois eu coloquei aqui nessa receitinha do pão de queijo de frigideira, mussarela ou parmesão, uma colher mais ou menos, e 2 colheres de polvilho azedo. Além disso, um pouquinho de leite ou creme de leite e sal a gosto. Vocês viram que na receita tem ovos, que tem proteínas e gorduras, tem o queijo, que também tem proteínas e gorduras, e juntamente com ele tem um polvilho. Você mistura tudo e faz na sua frigideira. Na terça-feira, eu coloquei uma opção para você de iogurte natural ou coalhada com frutas. E aveia. A aveia é um carboidrato também. E ela tem muita fibra, então ajuda muito a tua saúde intestinal. O iogurte, é ideal que ele seja aquele iogurte com 2 ingredientes. Cuidado com o iogurte sabor morango, com adoçantes, diet. O melhor é que seja aquele com 2 ingredientes. Iogurte, frutas e aveia. E sustenta muito. Na quarta-feira, eu coloquei aqui para vocês a opção de uma panqueca de banana.
Ela vai ovo, banana madura, aveia e também um pouquinho de sementinha de linhaça. Uma delícia também a receitinha. Sexta-feira, coloquei para vocês um pãozinho francês, se você gosta, ou se você gosta de integral, só se for 100% integral. E coloco aí com ovos mexidos. No sábado, ovos com bacon, que é uma delícia também. E no domingo, um mamão, ovos mexidos e o teu cafezinho. Lembrando que café e chás estimulantes, eles devem ser consumidos de manhã e não deve exagerar na quantidade. Se você tem ansiedade, você é muito ansiosa, muita compulsão alimentar, esses alimentos devem ser consumidos mais no período da manhã e de 1 a 2 xícaras no máximo. Tá vendo que não é difícil? Mas também, se você não para pensar, você fica todo dia comendo só carboidrato e cafezinho. Aí você come um macronutriente e falta os outros. Porque é muito mais sobre falta do que colocar, não é mesmo?